Você se considera uma pessoa cheia ou vazia? Todos nós muitas vezes estamos vazios de algo e cheios de outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que estão cheias na cabeça com problemas, com contas para pagar, com desafios, e muitas vezes está vazia de Deus. Às vezes também nós nos enchemos de coisas que não nos levam a nada. Sabemos de tudo, mas nada de importante. Algumas pessoas sabem tudo de tecnologia, mas sabem pouco de afeto. Outras sabem tudo da vida dos outros, mas sabem pouco da própria vida, da sua família e etc. Ou seja, a gente se enche ou se esvazia de coisas que nós achamos interessantes ou importantes para nós mesmos. Mas e a palavra de Deus? O que diz sobre isso? Bem, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o conselho, a admoestação que Paulo dá para a igreja, para todos os cristãos de forma geral, é para estarmos cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus vai escolher as melhores coisas. Mas como eu fico cheio de Deus? É só pedir? É só buscar? É só orar? Bem, o próprio Paulo, ele também na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, para Cristo habitar em nós, para o Espírito Santo habitar em nós, nós temos que ir até a palavra, nós temos que ler a palavra, ler a Bíblia. Pedir ao Espírito Santo para nós compreendermos, para que nossa vida seja transformada. A Bíblia funciona como uma bússola, como uma lixa que vai ali nos lixando, vai nos melhorando. Aí nós vamos nos encher de coisas boas e podemos dar coisas boas. Ninguém dá nada que não tem. Ninguém faz coisas boas porque é bom. Não, nós vamos aprendendo a sermos melhores. Então, tem uma passagem lá no Evangelho de Mateus que Jesus fala sobre isso, sobre ser vazio e ser cheio. Vamos conferir? Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Aí a Bíblia, no capítulo 12, no versículo 43 em diante, Jesus falando sobre a estratégia do inimigo para a vida das pessoas, para todas as pessoas que vivem nesse mundo, nessa terra. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando que espíritos imundos, eles muitas vezes estão fazendo com que pessoas tomem decisões erradas, estão fazendo com que pessoas percam o foco, fiquem vazias de Deus e fiquem cheias de coisas que não têm nenhum proveito. Mas quando essa pessoa começa a querer sair dessa vida de vazio, começa a querer se encher, esses espíritos saem. Mas aí o que acontece? Se essa pessoa não tirar aquele vazio e colocar no lugar algo de valor, se encher de coisas boas, depois vem esses inimigos, aí, esses espíritos com mais 6, aí ficam sendo 7 e fica um estado pior do que aquele. O que Jesus quis dizer com isso? Se uma pessoa que se acha vazia, se uma pessoa que acha que tem que melhorar de vida, se ela começa a se aproximar de Deus, se ela não se mantiver ali não na rotina, mas nesse relacionamento diário com Deus, de busca, de leitura da palavra, se essa pessoa não tentar ter um relacionamento mais íntimo com Deus, o perigo de que esse vazio se torne ainda pior é muito grande. Então, em vez de termos uma vida fútil, vazia, nós precisamos de ter uma vida de relacionamento contínuo com Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais cheios dele nós vamos estar. Quanto mais nós estivermos longe de Deus, mais cheios de coisas malignas também nós vamos estar. Então, quanto mais afastado de Deus, mais o homem vai ter problema. Tem gente que tem problema e não sabe nem porquê. Abre a boca e as pessoas entendem outra coisa. Tentam fazer algo e dá tudo errado. Compram e não conseguem pagar. E a vida só vai sendo um buraco, um abismo atrás do outro. Não sabem porquê. Porque estão cheios aí de seres espirituais do mal trabalhando contra essa pessoa. Quer uma saída? Nós falamos aqui.
Nós precisamos de estar tirando da nossa vida aquilo que nos prejudica, mas não deixar a nossa vida vazia. Colocar no lugar a presença de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Você quer se encher de Deus? Peça a Ele para vir até o seu coração. Abra a porta do seu coração. Convide-o para entrar no seu coração. Comece a conhecê-lo através da Bíblia. E faça isso sempre. Não pare, não desista. Aí sim, nós teremos uma vida cheia da presença de Deus. Que essa seja a realidade para você, para mim e para todos nós. Queria te pedir entrar aí na sua intimidade e pedir um favor. Divulgue nosso canal, fale com seu amigo, compartilhe esse vídeo para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e possamos ter muita fé para viver, porque a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus.